Primeiramente, boa noite, mulheres queridas que estão aqui nessa aula incrível comigo, que eu estou começando agora. Hoje eu preparei para vocês um conteúdo muito legal e é basicamente tudo que as minhas alunas já aprenderam comigo, tudo que elas aprendem comigo na mentoria do Mulher Confiante, no programa Mulher Valiosa, enfim. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você conquistar um relacionamento sério, para você poder fazer isso sem ficar focado em joguinhos, frase de efeito, esse tipo de coisa que realmente não funciona e muito menos precisar parecer uma mulher perfeita. E, gente, por quê? Porque isso simplesmente não dá certo. Quanto mais a gente tenta ser perfeita, ou quanto mais a gente fica presa a joguinhos, mais os nossos relacionamentos dão errado. Não adianta ficar focada nisso, não adianta, tá bem? Bom, nessa apresentação, basicamente aqui, eu vou te ensinar como se valorizar, como ser a pessoa mais importante da sua vida, como você se orgulhar de você mesma, como você se sentir de fato uma mulher confiante, uma mulher segura, você saber se posicionar na frente dos homens, você transformar a energia que você está transmitindo agora, que pode ser uma energia de insegurança, de autoestima baixa, pode ser que você tenha muito medo de ficar sozinha, de ser enganada, de ser rejeitada, enfim. E tudo isso impacta diretamente nos seus relacionamentos. E para começar a introduzir esse assunto, eu quero deixar claro o seguinte: vários estudos, eles apontam que para a gente transformar um comportamento no hábito, a gente precisa de 21 a 60 dias em média. E essas 6 semanas é exatamente essa média de dias que faz com que você modifique alguns comportamentos que não estão te ajudando nesse caminho, que não estão te favorecendo, favorecendo os seus relacionamentos. E modificando exatamente esses pontos que você vai conseguir transformar completamente a sua energia que você transmite aí e que volta, que retorna para você e, consequentemente, o seu relacionamento com você mesma e com os homens também. Bom, cada etapa do que eu falar aqui, cada passo, é realmente um ponto onde você precisa treinar, focar, entender aquilo e para você poder treinar e desenvolver isso, para você finalmente conseguir aumentar a sua autoestima, se sentir realmente segura para lidar com os homens, dentro dos seus relacionamentos, mais forte, mais confiante e conseguir atrair os homens certos para você, se livrar daqueles famosos embuches, os homens que só querem sexo ou homens que só querem relações superficiais, só querem continuar ficando com você, mas não querem assumir uma relação. E você vai perceber ao longo das semanas que alcançar esse relacionamento, ele é uma consequência da sua mudança interior mesmo. Ele é consequência do fato de você ter mudado a sua energia, você ter mudado a sua relação com você mesma e a sua relação com as pessoas, com o mundo ao seu redor, tá? Você vai perceber que o medo de ficar sozinha, o medo de ser enganada, o medo de ser rejeitada, tudo isso vai ficar para trás e você vai se tornar, de fato, a sua melhor versão. Porque é quando a gente se torna a nossa melhor versão que a gente consegue realmente alcançar tudo que a gente quer, de fato. Bom, eu quero dar um exemplo aqui de como que esse processo é transformador. Eu estava conversando com uma aluna minha, mais ou menos umas 2 semanas atrás, uma aluna do programa Mulher Valiosa, e eu estava conversando com ela numa live que eu faço para as alunas toda semana, e ela disse o seguinte para mim: nossa, Dani, eu tô tão impressionada, eu tô tão transformada, né, nesse processo, eu tô sentindo que tantas coisas boas estão acontecendo na minha vida, que pela primeira vez eu não tô focada, né, em encontrar alguém, em estar com alguém, e eu tô curtindo estar comigo, eu tô aproveitando a minha vida, de fato, e eu não importa o tempo que eu vou levar para encontrar esse cara, o que importa realmente é, agora para mim, sou eu me curtir, sou eu aproveitar a minha vida, e gente, isso é incrível, porque eu vi o quanto que ela estava se valorizando, o quanto que ela tinha orgulho dela mesma, e como que essa mudança estava sendo importante para ela, e exatamente isso que ela falou, de estar tranquila com relação a encontrar esse cara, essa pessoa, é que faz com que esses homens apareçam, com que esses homens queiram estar com ela de verdade. Então, ela tá, tipo, brilhando, ela tá no caminho certo, graças a Deus, todas as alunas também estão indo super bem, e esse é apenas um exemplo do que é capaz de acontecer na sua vida, se você seguir esses passos que eu vou falar aqui. Bom, e antes de falar exatamente o que eu precisei fazer para isso, eu quero contar para vocês um pouco da minha história, como que eu vim parar aqui, como que eu faço o que eu faço hoje, por que eu faço o que eu faço hoje. E eu quero contar um pouquinho do que eu vivi, qual foi a minha trajetória e o que me trouxe realmente até aqui.
Bom, se você não me segue nas redes sociais, se você tá aqui, às vezes, pelos e-mails que eu mando, ou então porque alguém te indicou essa aula, enfim, se você me segue há pouco tempo, você provavelmente não sabe nada sobre mim. E vai ser legal você entender um pouco como que eu vim parar aqui. E para resumir um pouco a minha história, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre tive muitos amigos, sempre gostei muito de ter pessoas perto de mim. Mas com relação aos meus amigos, eu era super tranquila, sempre tive muitos amigos, sempre gostei de estar rodeada de gente. Mas com relação aos homens, na minha adolescência eu fui um desastre. A palavra é essa, sendo muito clara. E eu fui uma adolescente muito tímida, eu tinha autoestima muito baixa, eu me sentia um pouco mal comigo mesma, com a minha aparência, com o meu corpo, eu me achava desinteressante. E, consequentemente, eu acabava transmitindo a energia do que eu era, de fato, que eu era uma pessoa insegura, que eu tinha muito medo de ficar sozinha, eu tinha muito medo de ser rejeitada. E, consequentemente, o que acontecia? Os meus relacionamentos, eles só davam errado. Os homens sumiam, eles terminavam comigo, eles não queriam assumir um relacionamento, sempre tinham aí as questões, os problemas, que é a mesma coisa que envolve, provavelmente, a sua vida, se você está aqui assistindo essa aula. E, gente, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de sofrer, eu tinha medo de tudo. E as coisas só davam errado diante disso. E tudo bem, né? Na época eu só queria mesmo ter um cara bacana perto de mim, ter um companheiro, uma pessoa que gostasse de mim de verdade, que me assumisse. E com tudo que acontecia na minha vida, isso parecia cada vez mais distante, né? Porque as coisas só davam errado, como eu falei aqui. Bom, e eu era muito nova, gente, mas apesar disso, eu sempre fui uma pessoa muito decidida. E essa situação me incomodava muito. Eu vivia chateada, eu vivia triste. E a questão é que chegou num ponto que as pessoas falavam pra mim assim, coisas que você também provavelmente já escutou em algum momento da sua vida. Não, Dani, calma, mas em algum momento esse cara certo vai chegar. Não, fica tranquila, porque olha, quando chegar vai ser um cara maravilhoso e tal, espera, não sei o quê. Não fica ansiosa, vai dar tudo certo, o que é seu tá guardado, essa expressão também ouvi bastante, o que é seu tá guardado, esse tipo de coisa. Só que, gente, isso tudo me levava a pensar que tipo, eu tinha que esperar esse cara aparecer, e isso não fazia muito sentido pra mim. Por quê? Pra passar no vestibular eu tive que estudar, eu tive que me esforçar, eu tive que conseguir. Para tirar minha carteira de motorista, a mesma coisa. Todas as coisas, elas tinham elas tinham muito a minha participação, não só a minha participação, elas tinham tudo de mim, eu dava tudo de mim para conseguir essas coisas. E por que com relação ao meu relacionamento, a minha vida amorosa, eu tinha que sentar e esperar? Isso me parecia muito estranho. E acabou que eu fui por um caminho diferente disso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar, não, eu que tenho que fazer alguma coisa, eu que tenho que me esforçar. E eu comecei algo que pode ser que você também já tenha feito, ou que você ainda esteja fazendo. Eu comecei a me doar demais nos meus relacionamentos, eu comecei a fazer tudo pelo cara que eu tava saindo, que eu tava ficando, eu comecei a me fazer de difícil em algumas situações. E isso acabava também dando errado. Então eu pensava, gente, não é possível. Por que tá dando errado ainda assim? Eu tô aqui, tô me esforçando, tô dando tudo de mim, mas mesmo assim tá dando errado. E eu não conseguia entender por que isso estava acontecendo. E tudo ficava totalmente estranho, eu não conseguia entender, eu ficava me questionando o que tem de errado comigo, por que só comigo que acontece isso, todo mundo namora e eu não, e eu ficava me perguntando, assim como eu imagino que você já possa ter se perguntado em algum momento da sua vida isso também. E, gente, eu não sabia como me valorizar mais, eu não sabia como aumentar minha autoestima, eu não tinha ideia de como fazer isso, eu sabia que eu precisava, mas eu não tinha ideia de como que eu podia fazer isso. E chegou num momento da minha vida em que eu ficava tão angustiada com a minha vida amorosa que eu ficava tensa quando eu estava saindo com alguém, e eu ficava tensa também quando eu estava sozinha. Então, assim, era o tempo todo eu estava nervosa com isso, eu estava estressada com isso, eu estava ansiosa com isso. E isso foi uma das coisas que me fez também resolver realmente mudar, porque eu vi que aquela dinâmica não estava mais dando certo, aquilo estava afetando outras áreas da minha vida. Eu não estava me sentindo bem definitivamente com essa situação. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito mudar alguma coisa, as oportunidades aparecem. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque elas vão passar e a gente não sabe quando é que vão aparecer de novo. E com relação à minha vida, foi exatamente isso o que aconteceu.
Eu tive uma oportunidade de mudança. O que aconteceu? Eu estava muito angustiada, como eu falei, eu vivia tensa quando eu estava saindo com alguém, quando eu estava sozinha também. E nesse meio tempo eu tive uma decepção amorosa muito profunda, que foi a gota d'água de tudo que eu estava vivendo, que já não era nada bom, tudo que eu estava vivendo, não é mesmo? E diante dessa decepção amorosa que eu tive muito profunda, eu fiquei 10 dias muito mal, muito mal. Eu tive como se fosse um episódio depressivo mesmo, eu fiquei muito triste, eu só chorava, eu só queria dormir, eu não queria fazer mais nada. E depois desses 10 dias, eu costumo dizer que esses 10 dias do meu episódio depressivo, digamos assim, esse episódio foi exatamente a oportunidade que eu tive, a oportunidade de mudança que eu tive. Porque depois desses 10 dias eu acordei e eu vi que eu estava viva. Eu vi que eu estava viva e eu falei, gente, a tempestade passou. Mas é claro que eu ainda estava chateada, eu ainda estava triste. Só que eu vi ali a minha oportunidade de mudança. E eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais. Não importa o que eu tenha que fazer. Mas eu nunca mais vou passar por isso. E foi aí que eu já estava na faculdade de psicologia. Eu sou psicóloga, para quem não sabe, também. E dentro da faculdade, eu resolvi investir toda a minha energia em descobrir como que eu poderia modificar a minha vida amorosa. Então, não só nas matérias que eu aprendia, mas também por fora, eu comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer para ficar bem comigo mesma, para poder, acima de qualquer coisa, me valorizar, ser feliz, sozinha ou acompanhada. E eu queria muito ter um cara na minha vida também. Então, eu pensava sempre assim, na época eu devia ter, sei lá, 19, 20 anos. Então eu pensava assim, eu não quero chegar nos meus 30 anos e estar chateada com essa situação. Eu quero chegar nos meus 30 anos e eu quero ter um cara legal do meu lado, eu quero ter um cara que eu confie, um companheiro, um cara que goste de mim realmente, que esteja comigo. E se por algum motivo, né, nos meus 30 anos eu não tiver com essa pessoa, eu quero estar muito bem. Eu quero estar muito feliz comigo. E eu quero estar muito feliz com os meus relacionamentos no geral. Não quero mais sofrer por causa disso. E eu fiz tudo o que foi preciso para conseguir realmente chegar nesse ponto. E de fato, hoje eu tenho 30 anos. Hoje eu tenho um relacionamento de 7 anos com uma pessoa incrível que realmente eu escolhi para estar na minha vida, que tem tudo a ver comigo. E eu sei que essa mudança, gente, foi uma mudança interna minha, acima de qualquer coisa. De qualquer coisa, foi uma mudança minha. Eu tive que mudar completamente a minha cabeça, completamente o que eu fazia na época, para conseguir, de fato, chegar onde eu tô hoje. E eu demorei aí em torno de uns 3 anos, mais ou menos, para conseguir isso. Por quê? Porque eu estava totalmente sozinha, porque eu não conhecia nada específico que eu podia fazer. Eu tive que caminhar totalmente num caminho desconhecido, que eu não tinha certeza se era aquilo, errei várias vezes, enfim. Resumindo, a minha história é essa. E se eu faço o que eu faço hoje é porque eu sei que essa mudança na minha vida foi tão profunda e foi tão incrível que eu quero muito que todas as mulheres do universo passem por ela e vivam o que eu vivo hoje, porque realmente foi a coisa mais importante que aconteceu comigo. Bom, e toda mulher, gente, que deseja ter um relacionamento, que se sente sozinha, que não consegue se valorizar, que não consegue se colocar em primeiro lugar na sua vida, ela tem um padrão de pensamento e de atitudes. Essas mulheres, elas pensam de forma muito semelhante, elas agem também de forma muito semelhante, assim como eu pensava e assim como eu agia lá atrás. Eu sou igualzinha a vocês, igualzinha. Eu já sofri tudo que vocês ou estão sofrendo ou também já sofreram, e eu entendo exatamente o que é essa tensão, essa ansiedade, esse sentimento. Bom, e é muito importante que, acima de qualquer coisa, vocês estejam abertas para modificar tudo isso. Porque se a gente é a mesma pessoa de hoje, é impossível a gente ter resultados diferentes. É impossível que um cara melhor do que os que estão aparecendo hoje surja na nossa vida, se a gente também não for a nossa melhor versão. Bom, e agora eu quero deixar muito claro quais são esses passos que vocês têm que trilhar nesse caminho para poder finalmente não só encontrar esse cara, mas mudar completamente a relação que vocês têm com vocês mesmas, a ponto de se sentirem realmente seguras, confiantes e se colocarem em primeiro lugar na vida de vocês, aprender a se impor, aprender a se posicionar diante dos homens. Porque aí sim vocês vão conseguir atrair os homens certos para a vida de vocês, com a completude que vocês já vão sentir. É uma mudança de energia muito profunda e incrível, maravilhosa que acontece na nossa vida a partir disso. Bom, o primeiro passo para conseguir essa mudança é criar a mentalidade certa.
Como eu falei, toda mulher que tem dificuldade para ter esse relacionamento que ela está buscando, ou então que não consegue ter uma boa relação nem com ela mesma, ela tem um padrão de pensamento muito recorrente. Normalmente ela se coloca muito para baixo, ela pensa de uma maneira limitante, de uma maneira negativa. E muitos desses pensamentos, eles estão tão enraizados, tão internalizados nessa mulher que ela nem percebe. Ela já pensa desse jeito de uma maneira tão automática, tão comum, tão natural, que ela não percebe como que isso prejudica realmente a vida dela e os relacionamentos dela. Então, criar essa mentalidade certa é você abrir espaço total para que a sua energia mude. É impossível você mudar as suas atitudes se o seu pensamento ainda está dentro do que era antes. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar a fazer o que era hábito na sua vida. Então, criar a mentalidade certa, a mentalidade de uma mulher que reconhece o seu valor, que sabe o seu lugar de fato, que confia em si mesma, que sabe que é uma mulher incrível, sensacional, é o primeiro ponto, é o primeiro passo. E é um passo que não tem condição da gente ignorar. É a primeira coisa que tem que ser feita. Porque, e pode ser também, e quando eu falo criar a mentalidade certa, eu falo no sentido não só de acreditar nas coisas que você quer, no relacionamento que você quer, em que existe um cara que realmente vai te corresponder, não só um, mas vários, mas também no sentido de você quebrar algumas coisas que limitam a sua vida, limitam a sua realidade, porque a gente vive exatamente o que a gente acredita. Não tem jeito. E se por um acaso você vier a pensar o seguinte, mas em algum momento eu acreditei nos homens, eu me entreguei, eu confiei neles e ainda assim eu me feri, provavelmente você também achava naquele momento que esse homem que você estava se relacionando ia te tirar da solidão, ele ia te fazer feliz, ele ia finalmente pegar você e tirar todo o sofrimento que você já sentia sozinha. E isso, infelizmente, é um mito. Inclusive, isso é um pensamento limitante. Achar que os homens vão te fazer feliz, que você vai ser feliz depois que você encontrar alguém. Na verdade, esse homem já tem que fazer isso com ele mesmo. Ele já tem que cuidar da ansiedade dele, das inseguranças dele, das questões dele. Cuidando das suas questões primeiro, que você vai conseguir compartilhar a sua felicidade, a sua alegria com o homem certo para você. Então, independente de qualquer coisa, mudar a sua mentalidade é o primeiro ponto, e é um ponto, assim, essencial e que não pode de forma alguma ser ignorado. E é algo que as pessoas nem se atentam muito para isso, elas nem pensam muito que mudar a forma de pensar é algo que vai determinar tudo. Normalmente eu recebo perguntas do tipo, o que eu tenho que fazer? Qual que é a atitude que eu tenho que ter? E não são só as atitudes que vão fazer a sua realidade mudar, mas, em primeiro lugar, os seus pensamentos. Bom, segundo passo aí nesse caminho que precisa ser trilhado, é você realmente agir como uma mulher que reconhece o seu valor. Segundo ponto. Bom, com relação a essas ações, né, dessa mulher que reconhece o seu valor, que tem as atitudes corretas ali para poder alcançar esse relacionamento e poder viver bem com ela, se você não consegue agir de uma forma confiante, de uma forma segura, como que as outras pessoas vão enxergar o seu valor? O primeiro valor que você tem é o que você dá a si mesma. Se você age de uma forma se desvalorizando, se você de alguma forma tenta se esconder, ou se você está sempre insegura, sempre tensa nas suas atitudes, como que os homens vão reconhecer isso? É impossível. O primeiro valor é o que você dá a si mesma. E talvez você seja uma mulher um pouco mais tímida, que pode pensar o seguinte, Daniela, mas eu não demonstro, eu disfarço a minha insegurança, esse tipo de coisa. Só que, gente, a sua energia não mente. Se você realmente for uma mulher insegura, isso vai transparecer. Isso vai fazer com que essa insegurança volte para você. É inevitável, inevitável. E vibrando ansiedade, vibrando insegurança, você atrai mais disso, você atrai mais angústia, mais homens errados e mais problemas na sua vida. Por isso que ter as atitudes de fato de uma mulher valiosa vão fazer total diferença na sua vida. Saber se portar como uma mulher que reconhece seu valor como uma mulher forte, uma mulher que é segura, que confia nela mesma. Bom, terceiro passo para você conseguir tudo isso. Você reconhecer a sua essência. O que é você reconhecer a sua essência? É você se conhecer,
Eu acho que talvez resumir essa expressão em autoconhecimento é uma coisa muito importante, muito, gente. Autoconhecimento, ele é algo que te liberta de tantos sentimentos ruins e ele vai te aproximando de você, do que é importante para você realmente. Não só no sentido de você conhecer o que é importante para você, mas também de você ter o que é importante para você. Então, reconhecer sua essência é algo assim, meu Deus, incrível e libertador. Eu acho que libertador é uma ótima palavra para poder definir esse passo. E também quando você vai se conhecendo, você desenvolve a sua intuição de uma forma tão profunda que você vai tomando as decisões por você mesma e sabendo que aquilo ali é o melhor para você. Você não fica em dúvida, você não fica com medo de se arrepender. Nossa, e se eu fizer isso e me arrepender? E se eu... Não, isso não é uma questão mais. Você sabe que você está fazendo o melhor para você. E isso é incrível, é uma libertação sensacional na vida. Bom, quarto passo é você assumir o seu lugar. Gente, eu não sei se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou por isso, mas sabe aquele tipo de situação onde às vezes você tá com um cara que não quer te assumir, mas você também não consegue sair daquele relacionamento, ou então você começou a ficar com um cara que é casado, ou então que namora, e você vai acreditando que ele vai mudar, ou então que ele vai largar a mulher, a namorada, e isso nunca acontece, mas você continua presa ali. Isso é você se manter num lugar em que na verdade não é seu. É você, de alguma forma, aceitar muito menos do que você merece, muito menos do que você precisa. E enquanto você realmente não assume o seu lugar e fala, não, meu lugar não é esse, o meu lugar é lá do lado de um cara que goste de mim, que queira me assumir. Enquanto você não banca esse lugar, não assume esse lugar de uma mulher de fato forte, segura e confiante, o que surge na sua vida são só homens errados, homens problema, embustes e tudo isso. Porque você está sempre mandando uma mensagem para o universo, a sua energia é de uma pessoa que, de alguma forma, aceita o mínimo. E isso jamais vai te trazer o máximo, jamais. E para você poder de fato assumir esse lugar, bancar isso, você já tem que estar aí construindo essa autoconfiança, você tem que ter a mentalidade certa, você tem que ter reconhecido a sua essência, os passos anteriores. Por isso que é tão importante fazer as coisas na ordem certa, com uma sincronia, digamos assim. Bom, quinto passo, você poder escolher como e com quem você quer se relacionar. Você escolheu os seus relacionamentos, basicamente isso. E quando eu falo isso, agora, no momento que você está vivendo, pode ser uma coisa estranha, pode ser, nossa, quem dera eu pudesse realmente, né, tipo, eu quero o fulano e pronto. E, gente, isso é um caminho construído, tá? E é um caminho construído que é realmente incrível quando você percebe que isso realmente está acontecendo na sua vida. A partir da sua mudança, a partir dos passos que você já deu até esse ponto. Vamos supor, se você é uma mulher que fica sentada esperando o homem certo aparecer, ou ficava, né, sentada esperando o homem certo aparecer, ficava naquela ideia que eu falei ali sobre a minha história, não, que o seu tá guardado, um dia esse cara vai aparecer, esse tipo de coisa. Ou então, se você é uma mulher que quando sai, tá sempre buscando esse cara certo em todo mundo que você conhece, se todo cara que surge você acredita que não, vai ser ele, agora vai dar certo, esse tipo de coisa. Se você vive ou já viveu uma dessas situações, o que você faz? Você está sempre sentada esperando que alguma coisa mude, sendo que se a gente não muda, os nossos resultados são os mesmos e, consequentemente, os homens que aparecem também vai ser o mesmo tipo. Não vai ter variação nenhuma, não vai ser diferente. E se por algum motivo você tenta enxergar os homens certos em todos os homens que aparecem, qual que é a mensagem que você manda? O que você está transmitindo? Manda qualquer coisa. Para mim pode ser qualquer coisa que eu me adapto, que eu dou um jeito de me adaptar àquele cara e de tentar fazer dar certo a qualquer custo. E isso não dá certo, porque aí os homens que realmente são ideais para você não vão surgir nunca. Não vão surgir nunca. Porque pode ser que no fundo nem você tenha consciência de quem que é esse cara que você está buscando. Às vezes você tem características superficiais na sua cabeça, um cara legal, um cara que esteja comigo, mas para ter realmente afinidade, para ser um cara que combine com você, você tem que saber muito bem tudo isso, muito bem. E saber a forma certa de atrair esses homens para sua vida também. E, gente, por último,
analisar todo esse seu caminho, todas essas 5 semanas e perceber quais foram as suas dificuldades, quais foram os pontos ali que você ficou por algum motivo travada, que você não conseguiu desenvolver tão bem, ou então que você teve alguma dificuldade muito grande e poder focar nele. Porque, como eu disse, é um caminho. E é natural que a gente encontre algumas pedras nesse caminho, né? Eu encontrei várias no meu caminho, até porque eu não tinha isso tudo claro na época. Eu fui ter depois que eu consegui realmente. Mas cada um tem as suas dificuldades, cada um tem alguns pontos ali que percebe que, nossa, isso não é tão simples para mim, eu preciso focar um pouco mais nisso. Para você poder focar realmente e desenvolver aquilo da melhor forma possível. Para que você termine nessas 6 semanas e fale, cara, eu tô pronta, eu sinto que eu tô pronta, porque eu não tô mais ansiosa, eu não sinto mais medo de ficar sozinha, eu não sinto mais medo de ser rejeitada, eu já tô atraindo vários homens que querem realmente estar comigo, que se interessam por mim, que estão realmente interessados em fazer parte da minha vida. Eu já percebo que homens que têm muito mais a ver comigo estão surgindo. E chegar ao final dessas 6 semanas percebendo isso, gente, é incrível, é extremamente libertador. É você ter a certeza de que você é a pessoa mais importante da sua vida e que nada menos do que você merece pode estar dentro da sua vida, que você vai ter o máximo, porque você é o máximo, é assim que você se sente, de fato. E para eu descobrir todo esse caminho, como eu falei, eu levei aí 3 anos, pelo menos, isso porque eu estava sozinha, totalmente sozinha, e eu errei muito até chegar nisso, até entender que era isso. E são esses passos que todas as minhas alunas, elas percorrem, que todas elas conseguem, de fato, fazer, desenvolver com a minha ajuda, com tudo que eu oriento elas, com todo o meu suporte. E é incrível, gente, é incrível como que é uma mudança para a vida inteira, e não só para os relacionamentos, mas para a sua relação com qualquer outra pessoa, no seu trabalho, nos seus outros objetivos, porque tudo está interligado, tudo interligado, e isso impacta positivamente em todas as áreas da nossa vida. Bom, basicamente, seguir esses 6 passos é a maneira mais eficiente, mais eficaz de você se sentir de fato essa mulher incrível, essa mulher confiante, que se coloca em primeiro lugar na sua vida. E é exatamente assim que você consegue viver um relacionamento extraordinário. É exatamente desse jeito. Isso porque a partir do momento em que você se conhece, em que você modifica o que hoje não está te favorecendo na sua vida, que as coisas começam a se encaixar, começam a se alinhar e a sua energia se modifica completamente. Completamente. E, gente, ó, eu tô falando aqui direto por um tempão. Por mais que eu tivesse aqui dias para falar isso tudo direto para vocês, para detalhar, tipo, super esses passos, eu não ia conseguir, porque vocês também teriam que treinar isso, teria que exercitar, teria que entender exatamente quais são os pontos que vocês estão com um pouco mais de dificuldade, focar um pouco mais nisso, e a cada semana poder ir se superando, poder ir se vencendo, para poder, de fato, colher os frutos todos desse caminho aí. E todas as suas dúvidas sobre por que você não consegue se sentir bem com você, por que você não deu certo com ninguém até hoje, o que tem de errado com você, tudo isso é respondido, gente. Tudo isso é solucionado, porque você consegue se enxergar de fora, realmente. E é muito libertador, muito, muito mesmo, poder fazer tudo isso. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, no primeiro ponto, criar a mentalidade certa, pensar como uma mulher que de fato reconhece seu valor. Segundo ponto, se comportar como uma mulher de alto valor. Se colocar, ter aquela postura de uma mulher que, olha, eu sei que eu sou incrível realmente, eu sei, eu tenho plena certeza disso. E ter as atitudes que te favorecem, que fazem com que seus relacionamentos fluam da maneira como você quer. Terceiro ponto, reconhecer a sua essência. Autoconhecimento é essencial para você se assumir quem você é de verdade. Falar, olha, eu gosto disso, isso é importante para mim, sabe? Saber se impor. E aí eu pego o gancho do próximo passo, que é você assumir o seu lugar, saber se impor, saber dizer não, saber exigir, porque você merece o melhor de fato. E só que se você não exige, você não tem. E por último, como eu falei, exatamente escolher esse relacionamento que você está buscando, esse homem que você está procurando, poder selecionar tudo isso, selecionar, essencial, essencial. E depois disso, poder recapitular e entender se você fez tudo certinho, se você teve alguma dificuldade, focar nessa dificuldade e continuar indo em frente. É isso.
E, gente, todos esses passos que eu falei aqui são exatamente os passos que todas as minhas alunas, tanto do programa Mulher Confiante, que inclusive hoje está com as inscrições fechadas, como também para o programa Mulher Valiosa. Olha, o pessoal comentou aqui no YouTube, agora que eu vi, Paula. A Paula diz: Pois é, demorei 33 anos para essa mudança. Gente, a Paula é minha aluna. Incrível, Paula. Você tá brilhando demais. Bom ter vocês aqui, minhas alunas. A prova de que dá certo. Muito bom. Beijos. Tchau, tchau.